bem-vindos. A gente vai encerrar o evento com chave de ouro e eu queria contar um pouquinho uma historinha que eu vivi e que eu acho que justifica um pouco dos convidados para encerrar o evento, que a gente escolheu para encerrar o evento. Na Exact, obviamente, a gente vinha de um janeiro e um fevereiro maravilhoso, 130%, 140% de meta, a coisa acontecendo muito bem. 2 primeiros meses de março sensacionais. E quando tudo isso aconteceu, a primeira vontade que eu tive, obviamente, foi de ficar embaixo da mesa em posição fetal chorando, né? Foi a primeira coisa que, putz, tudo indo tão bem, assim, e claro, a primeira reação é essa, depois a gente olhou e falou, nos reunimos, a diretoria da Exact, falamos, gente, vamos acalmar, vamos fazer planejamento, vamos ver como é que tá a temperatura lá fora, não vamos começar a nos encasacar baseado na previsão do tempo, né? Vamos entender como é que tá a temperatura aqui, onde a gente está vivendo. E a gente fez 4 cenários. Cenário otimista, cenário neutro, cenário pessimista. Na realidade, eram 3. No conselho foi pedido para que a gente fizesse um catastrófico. E aí, com esses 3 cenários, a gente foi apresentar para o conselho. E um dos convidados que a gente tem aqui hoje, que é um dos caras, talvez um dos maiores empreendedores brasileiros hoje, e a gente tem a felicidade de ter ele no conselho, ele bateu muito nesse ponto, façam cenários, e a gente fez isso, já estávamos nesse caminho, inclusive, e quando apresentamos esse cenário junto, devido a tudo que estava acontecendo e tudo que a gente vinha conversando com outras empresas também, nós apresentamos um plano de possíveis desligamentos que estava nos machucando muito. Assim, eu e o Roman, a gente não estava dormindo, eu e o Felipe, a gente estava muito mal por estar fazendo aquele plano, assim, que a gente olhou e só de estar pensando nele, de estar focando, nos fez muito mal. E aí, esse cara experiente que a gente tem no conselho, graças a Deus, olhou para a gente e falou assim, gente, se a gente tem o plano otimista, o neutro, a gente não precisa, vamos focar nesses que a gente tem e vamos fazer eles acontecerem. Depois a gente pode ter aquele outro plano ali, guardadinho, mas vamos focar nesses caras aqui que a gente é capaz de fazer isso. E aí vem um segundo momento que ele falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que é, olha, se vocês olharem as maiores empresas que eu tenho conhecimento, ele é um cara que esteve à frente das maiores empresas do mundo, né? Ele falou assim, todas elas sempre tiveram um lado humano tão forte quanto o lado financeiro, o lado numérico, etc., na medida do possível. Então, assim, é muito importante esse lado humano de vocês, isso nos deu uma força muito grande, a gente conseguiu entender que aquele era o caminho que a gente queria, que a gente ia brigar para nos adaptar e não parar, que a gente ia usar as nossas forças, remodelar elas, remanejar elas, mas que a gente ia conseguir, com a nossa força, sair daquela situação. Então, eu me emociono um pouquinho, mas foi um momento muito importante para a gente. E naquele momento a gente decidiu, porque a gente vinha conversando com outras pessoas também, no nosso próprio conselho, o nosso conselho é constituído de pessoas maravilhosas, que é de todas aqui no evento, e a gente decidiu que a gente precisava conectar o mercado com esse tipo de pessoa, com pessoas que estavam olhando para não parar, para se adaptar. Então foi a partir disso que esse evento surgiu. O nome desse cara é Júlio Moura Neto, um dos maiores executivos do Brasil, e para acompanhar ele eu pensei quem é que eu conhecia que poderia complementar, que foi também líder de grandes empresas, que tem que eu sei que está muito sinérgico a isso, cara que é muito para frente também, que eu já tive conversas maravilhosas, e aí eu chamei o Delton, que também é líder, foi líder e ainda é líder, vice-presidente hoje de um grande grupo, e eu acho que está na hora da gente também ouvir, não só quem está trazendo novidade, não só quem está trazendo grandes coisas, mas ouvir também quem já passou por muito, porque essa não é a primeira crise nem vai ser a última. Então, os caras de cabelo branco têm muito para nos falar. Tem uma frase do Delton que eu gosto de usar bastante também, que é: se sim conseguir enxergar mais longe, é porque estava no ombro de gigantes, e eu acho que hoje tem 2 gigantes aqui com a gente para a gente conseguir enxergar mais longe, tá? Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, só para o pessoal saber, ter uma ideia do que a gente está falando de experiência profissional, e depois a gente já vai para dicas e para a gente conseguir entender como é que vocês estão enxergando tudo isso. Júlio, se você quiser começar bem rapidinho, passando a experiência, e obrigado, é uma grande honra ter vocês dois aqui comigo, tá? Theo, olha, um grande prazer, eu te agradeço pela oportunidade e, Delton, poder estar junto com você nisso também é um grande prazer, viu? Bom, você fez uma série aí de elogios, né? Eu quero focar mais nas coisas mais práticas que eu fiz, mas realmente eu trabalhei a maior parte da minha vida fora do Brasil, liderando empresas importantes,
como elevadores Schindler, a nível mundial, depois comprou a Atlas no Brasil, Sika, produtos químicos, né, também uma líder mundial na categoria de produtos dela. Depois liderei um grupo suíço chamado Nueva, que é um conglomerado industrial suíço, também atua em muitos países, a maioria dos países do mundo. Então, fiz uma carreira de executivo até os 55 anos. Mas uma carreira de executivo com muito empreendedorismo, porque eu trabalhava muito próximo com os principais acionistas. Então, eu pude empreender, pude fazer a IPO na Bolsa de Nova York, pude comprar inúmeras empresas, vender inúmeras empresas, criar centros de inovação nas empresas e ter um pouco esse espírito também das pequenas, das startups, da tecnologia, dentro das grandes empresas, né? E há 10 anos, mais ou menos, eu voltei para o Brasil. Claro, nunca, digamos, me esqueci do Brasil, pelo contrário, nesses grupos internacionais eu sempre priorizei o Brasil, sempre fiz coisas aqui no Brasil. Então, é isso. E agora, tenho o orgulho de ser também um sócio aí do Theo e do Felipe na Exact, e realmente é um orgulho para mim fazer parte também da Exact. Muito bem, Delton. Júlio, em primeiro lugar, obrigado, Theo, pelo convite. Theo é um grande entusiasta aí da importância da área comercial nas organizações, evidentemente. Isso nos une muito. E um prazer muito grande estar ao lado do Júlio aí para aprender, assim, um grande mestre, alguém que realmente realizou esse empreendedorismo corporativo e conseguiu fazer coisas incríveis, dando orgulho para todos nós, né? Executivos brasileiros, com certeza, estão entre os melhores executivos do mundo, porque justamente consegue lidar com o tema de hoje, lidar com a diversidade, com crise, não tem ambientes tão previsíveis. O nosso país nos brinda com a oportunidade de nos reinventarmos sempre, então nossos executivos disparam em qualquer lugar do mundo, e várias empresas hoje globais têm executivos brasileiros à sua frente, com certeza por causa desse ambiente, né? Falando um pouquinho de mim, eu, ao longo dos últimos 25 anos, sempre fiz trajetória como executivo de corporações nas áreas de negócios, vendas e marketing, área comercial. Tive a oportunidade de liderar equipes nacionais de grandes empresas, como Santista Têxtil, Dudalina, a Oi, como diretor durante 10 anos na área de telecomunicações, e os últimos 10 anos como Grupo RBS, um grupo de mídia, de comunicação, também com grande atuação nacional. E hoje eu lidero um projeto na indústria da moda que tem como carro-chefe justamente a importância de vendas no processo, né? Então, eu acho que esse tema aí, quando eu publiquei o meu livro ali sobre a ressignificação da área comercial, o propósito era justamente esse, mostrar que em tempos favoráveis e em tempos nem tão favoráveis, a área comercial é que é a grande diferença das organizações, né? Então, acho que é um bom começo aí para o nosso papo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que por isso que vai ser tão rico. A gente vinha conversando, né? A gente tem duas experiências que elas se complementam muito aqui, que a gente vai conversar. E aí eu queria voltar para o Júlio agora rapidinho, depois eu começo a fazer um bate-bola. Mas, Júlio, eu acho que a gente teve o prazer de te ouvir falar e como eu disse, no evento ele está aqui para ouvir vocês dois. Então eu queria, primeiro de tudo, ouvir vocês quanto à postura dos líderes, seja o líder de uma empresa, seja o líder de uma área comercial, que, ao meu ver também, Delton, é a grande mola propulsora para sair, para se manter bem durante a crise e para sair da crise. E ela precisa ser adaptada, ela precisa ser reinventada muitas vezes, ou simplesmente saber aproveitar as oportunidades, que a gente vai falar logo depois. Então, Júlio, eu queria entender de ti, assim, o que você, dentro dos cabelos brancos aí, de todas as crises que você já viveu, você sempre viu de boas posturas nos líderes, de posturas não tão legais, que é legal que a gente evite. Como é que foi essa experiência e qual foi o resultado de cada tipo de líder aí que você viu durante a sua trajetória? Muito bem. Então, olha, quando essa conversa surgiu, e eu quero dar os parabéns à iniciativa do Não Pare, Adapte, né? Surgiu nas nossas conversas na Exact, e porque eu considero que são nas épocas de crise do que
que as empresas precisam, mais do que nunca, líderes que enxergam oportunidades na crise, né? Com garra, com vontade, com determinação, com inteligência e com visão daquilo que eles podem conseguir chegar da entrega depois da crise. Então, os verdadeiros líderes, na realidade, para mim, são aqueles que realmente não focam só na redução de custo, não focam só nas planilhas, né? Como é que eu vou diminuir o meu investimento, o meu CAPEX? Como é que eu vou reduzir gastos, etc. Isso é óbvio, isso eu preciso fazer. Isso aí, você não precisa ser líder para fazer isso, né? Então, os líderes ganhadores que eu conheci na minha vida, até por erros que eu cometi também, e acertos, mas principalmente observando outros líderes, eles sabem que não se pode focar só no caixa na época de crise, né? É claro que isso é importante, mas não só. Oportunidades na crise, né? É uma tremenda oportunidade para você ganhar participação de mercado. Porque você vai ter gente que não tem condições, porque falta liderança, porque tem fragilidade financeira, porque não entenderam que a crise é oportunidade. Então, é aí que você tem, mais do que nunca, oportunidade de sair da crise mais forte do que você entrou. Agora, é uma tremenda oportunidade também para você inovar em produtos, serviços, processos dentro da empresa, né? É uma tremenda oportunidade, e essa, para mim, é a maior de todas, de você mobilizar, fazer desabrochar, soltar a iniciativa criativa, os talentos dentro da empresa. E muitas vezes, no dia a dia, digamos, do curso normal das empresas, você não consegue porque você está correndo atrás das vendas, está correndo atrás da administração daquilo que precisa ser feito. Mas é nessas épocas, onde todo mundo está solidário, onde todo mundo está com uma vontade, com uma garra de fazer isso, você abrir essa porta e soltar essa criatividade, essa energia, com os incentivos certos, né, com a motivação certa, você vai se surpreender e vai ver que virão ideias extraordinárias. Porque quando a coisa aperta, é que você começa a ser realmente criativo, né? E você tem a pressão, né? Como se você está passeando na floresta, você está passeando na praia, se vier um cachorro bravo querendo te morder, você sai correndo, né? E é um pouco isso, você não está naquela zona de conforto. Agora, isso os líderes, eles sabem como mobilizar essa criatividade, essa inteligência que, em tempos normais, às vezes não aparece na empresa, né? Eu acho que os líderes também sabem que é nessas épocas que você pode consolidar o mercado, porque tem concorrentes que ficam fragilizados, né? Que não tem essa energia, que não tem esses líderes. Então, durante as crises, se deram no mundo muitas consolidações, fusões e aquisições, etc., né? Porque vários não conseguiram atravessar bem a crise. Então, eu diria que, digamos, o líder não pode ficar focado só em reduzir custo e reduzir CAPEX. Então, eu falei naquele dia no conselho que, né, tá bom, tem um conselho de crise, mas por que não um comitê de crise? Por que não tem um comitê de oportunidades, né? Justamente para fazer acontecer isso. E é na época de crise também que os grandes líderes se aproximam dos clientes. É claro que eles não podem se aproximar de todos os clientes, mas os clientes grandes, os clientes que são importantes, e as outras lideranças da empresa também se aproximam dos clientes para demonstrar que estamos juntos na crise, né? Também para validar com eles e conhecer as verdadeiras necessidades dos clientes. Porque é na crise que as verdadeiras fragilidades dos clientes aparecem. Eles dizem, puxa vida, eu nunca pensei que eu fosse precisar disso. Ou estou com um problema aqui que eu não sei resolver, né? Então, se aproximar para fazer tudo isso junto, atravessar junto. Quer dizer, o verdadeiro líder, ele realmente enxerga na crise uma oportunidade. E ele vai para a linha de frente, né? Ele vai tentar pescar
ele vai buscar o máximo para ter a melhor safra, né, de oportunidades durante a crise. Sensacional, sensacional. Eu acho que, inclusive, assim, uma coisa que é muito forte, que a gente pescou muito forte, que eu tenho, como a gente se aproximou muito do cliente, eu tenho acompanhado como cada um tem, realmente eu fiz reuniões individuais que eu não fazia faz muito tempo, né? Assim, nesse volume, eu fazia uma ou outra com clientes, e uma coisa que a gente tem verificado é que muitos deles estão, inclusive, indo no caminho certo de pensar no seu cliente, mas estão pensando só no cliente externo e muito pouco no cliente interno, né? Você tem que sempre lembrar que tem dois clientes, né, Júlio? Eu acho que a gente aqui na Exact, a gente tem duas frentes que a gente está atuando muito forte. Ajudar o nosso cliente lá fora e ajudar o nosso cliente, que é o nosso colaborador aqui dentro também. Então, assim, esse é um momento de ser muito transparente com ele, de dar ferramentas para ele. O Júlio estava esses dias conversando com nossos colaboradores, one-on-one, conversando numa live com eles, trocando ideia para que eles cresçam, para que eles se sintam abraçados também. A gente teve várias pessoas nessa campanha que a gente teve de aproximação com eles. Então, assim, fazer com que esses dois caras estejam muito próximos, e isso é muito legal, né, Júlio? Você tem uma bela oportunidade. Eu lembro que na minha palestra, lá no primeiro dia do evento, eu vi que eu separei um artigo, se eu não me engano era de Harvard, que dividia em 3 fases a crise, né? Todas as crises. E a primeira fase, que é essa fase de luto, ela é uma fase de união, né? Ela é uma fase que ela vem seguindo da fase de esperança, e esse meio entre o luto e a esperança é uma fase que todo mundo se abraça muito. E isso é uma grande oportunidade, porque se você trouxer o teu cliente para se abraçar contigo, ele nunca mais vai esquecer esse abraço. E se você trouxer o seu colaborador para abraçar contigo, ele também nunca mais vai esquecer esse abraço, né? Então, acho que a crise também é uma oportunidade nesse sentido. Então, eu adorei as dicas, eu acho que eu concordo. O bom líder, ele está de olho nessas oportunidades, assim, que bom que a gente... e o bom líder, ele está, nesse momento, ouvindo muito. Ele está ouvindo porque, às vezes, é muito difícil tirar o olho do caixa, como você falou, né? É muito difícil, porque o caixa está ali na tua frente, está qualquer coisa acontecendo. É difícil você virar o chip e dizer assim, não, peraí. Além do caixa, tem um outro lado, que é esse comitê de gestão de crise que a gente tem, mas a gente formou um comitê de oportunidade. E é nele que a gente tem tido as maiores vitórias aqui dentro da Exact. Eu queria fazer o gancho para ir para o Delton, olhando assim, olha, tem um líder que está olhando o todo, e tem um líder que ele está olhando aquele time, que é um time fundamental, que é o time que está mais próximo do cliente, é o time que está mais próximo do mercado, e essa é a hora de escutar muito o mercado, né? Da onde vem o barulho? Como é que esse barulho está vindo? Qual é o mercado que está aquecido? Qual é que não está? Qual é o que mudou na sociedade? Quem mais sabe o que mudou na sociedade do que o time comercial, do que o time de negócios, né, Delton? E acho que teu livro fala muito sobre isso. Então, assim, o que esses caras que são líderes hoje, a nossa audiência, a grande maioria, é composta por líderes empresariais e líderes de áreas de negócio, o que esses caras que são líderes de negócio hoje têm que entender, e que tem que entender no sentido de você entende que é boa prática para eles nesse momento? Eu evidentemente concordo aí com essa sensibilidade do Júlio, essa visão aí do papel do líder, né? Em todo momento aí de estresse, de crise, enfim, realmente é a hora da verdade do líder, né? É como se ele estivesse se preparando para um momento como esse. É a hora que todo mundo olha para o comandante para ver como é que está o comportamento dele diante da turbulência. Mas eu acredito que dessa vez esse tema se tornou ainda mais importante, porque talvez, parafraseando, todo mundo se lembra onde estava quando John Kennedy morreu, todo mundo se lembra onde estava nas Torres Gêmeas. No mundo corporativo, durante muitas décadas, todo mundo vai se lembrar qual foi o papel do líder neste momento desta crise. Porque essa crise, ela traz, talvez como diferente das anteriores, ela traz 2 componentes muito novos, assim, né? Eu vejo que ela traz um componente para as pessoas, para as famílias, de proximidade, de perspectiva da morte, né? Como nunca antes. Na verdade, o que está em jogo é a questão da vida das pessoas, e quando você coloca em isolamento, as pessoas começam a refletir sobre isso, até que ponto vale tudo que eu estou fazendo, será que eu estou dando a devida atenção para a família, qual é o meu papel no trabalho, quanto ele me preenche, me completa. Então começa uma discussão reflexiva, e ao mesmo tempo, evidentemente, a preocupação econômica, a minha estabilidade, o meu emprego, o meu trabalho, né, a minha empresa.
Então, quando você combina essas duas coisas, tudo que a empresa e seus líderes fizerem ou deixarem de fazer nesse momento vai ser lembrado por muito tempo, né? Então, eu queria chamar primeiro a atenção da responsabilidade ainda maior dos líderes empresariais, corporativos, enfim, nesse momento. Se em todas as crises é ele que tem que apontar o caminho, nessa, então, talvez a própria percepção, agora falando de área comercial, da relação do cliente, o que vai ficar dos clientes, parceiros, prestadores de serviço, fornecedores, o público interno, como você bem lembrou, a motivação, o engajamento do dia seguinte, do início da retomada, vai ser muito em sintonia como resposta daquilo que os líderes demonstraram, né? Então, se o líder conseguir, como muito bem colocou o Júlio, esse equilíbrio de preservar a empresa, ter uma agenda de sobrevivência no sentido de que, preservando o todo, eu preservo as pessoas, e, ao mesmo tempo, como você mencionou, né, Theo, se preocupar com o time interno, especialmente no caso da área de negócios, que é o time que dá a cara para bater, é o time que está ouvindo clientes, dependendo do seu segmento, muitos deles desesperados, sem perspectiva, querendo ouvir desse líder comercial a sua mensagem, que é a mensagem de qualquer homem da área comercial, qualquer mulher da área comercial, que é a mensagem de otimismo, de crença. Muito, talvez não sei qual percentual, mas um bom percentual do papel de um bom líder de negócio, de um bom time comercial, é dizer para o cliente, vai em frente, vai dar certo. Então, na verdade, quem diz isso para o cliente é a linha de frente da área comercial, que nesse momento também está abatida e precisa ter na sua organização esse respaldo, esse sentimento de segurança, de vai lá, que nós estamos aqui, juntos vamos passar por esse momento. Então, eu vejo que o papel da área comercial, que normalmente já é um papel de vetor das empresas, do seu crescimento, na especificidade dessa crise que traz esses componentes tão midiáticos e tão diferentes das anteriores, né? Eu acho que ela traz esse aumento aí de responsabilidade das lideranças, e acho que é hora da gente lembrar desse legado, sentimento de legado. O que a gente fizer agora vai ser lembrado, e isso é uma ótima oportunidade, como disse o Júlio, de ganhar mercado, de sair na frente, de desenvolver novos produtos, de se reconectar com clientes para pensar coisas juntos novas. Eu tenho visto experiências aqui incríveis na área da indústria da moda, de fábricas que mudaram completamente seu layout para produzir máscaras, para mudar todo um portfólio de produtos, para virar toda uma ação de colaboração social, mas também econômica, né? Então, muitos líderes, infelizmente, ficaram talvez até com um sentimento de negação em relação à crise e ao seu tamanho, e outros rapidamente viram que essa é diferente, nós temos que agir com mais velocidade e se reinventar de maneira mais rápida, né? Então, acho que está nas nossas mãos aí uma grande oportunidade. Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Eu vou para citar bem rapidinho, tem um cara que chama Steph L, ele é um dos maiores especialistas em follow-up de vendas, né? E em um bate-papo que nem o nosso, assim, que eu tive a felicidade de participar também, perguntaram para ele, assim, qual era a diferença do vendedor insistente e persistente. Ele falou uma coisa que eu achei muito legal que serve para esse momento. Assim, a função número 1 do vendedor é entender se o produto dele é muito importante para esse cara. E se for muito importante para ele, ele tem que levar como missão que ele tem que conectar essas duas pontas, porque ele vai ajudar o cara. E o vendedor é um ajudante, acima de tudo. Então, assim, eu acho que o líder, ele tem que, acima de tudo, entender, assim, como o meu produto hoje, ele pode ajudar nesse momento. E ele tem que convencer o time dele disso, né? Ele tem que olhar para o time dele e dizer assim, gente, se for possível, né? Se o produto dele fizer isso, ou se ele puder adaptar, eu acho que adaptação é uma palavra que é chave nesse momento. Então, assim, gente, olha só, esse nosso time, esse nosso produto, o cara não pode parar de prospectar, ele tem que estar em casa prospectando e ele tem que ter uma ferramenta para conseguir fazer isso de maneira padronizada, bem feita, extrair dados e depois fazer as coisas que ele precisa com esses dados. Então, esse foi o nosso. Eu tenho a felicidade de ter um grande líder, que é o Eduardo Martins, à frente do time também, e esse foi a gente tentou muito botar na cabeça do nosso time, gente, olha só, a gente é álcool gel para algumas empresas, né? Então, assim, elas precisam da gente economicamente, e eles compraram muito a ideia e deu muito certo.
E outra coisa que a gente tentou fazer muito com o time também, que eu acho que é legal, complementando, foi mostrar para eles essas oportunidades. Como o Júlio falou, a gente aqui dentro, até por orientação dele, nesse caso, muito forte, porque a gente não tinha pensado nesse comitê antes de conversar com ele, inclusive, as outras elas foram muito certificações daquilo que a gente vinha fazendo, e esse a gente vinha com um comitê de gestão de crise, e o Júlio falou, gente, olha só, seria legal um comitê de análise e visualização de oportunidades. E a gente criou, e o que surgiu nesse comitê, a gente passou para o time de vendas, para o time comercial. E o time comercial olhou e falou assim, gente, olha só, de fato, é uma oportunidade para a Exact. O mercado vai se comportar assim, a tendência é essa, é por aqui que a sociedade vai se comportar. E isso foi muito legal porque eles compraram a ideia. Então, vindo nesse viés, Júlio, fazendo o bate-bola entre vocês e mudando um pouquinho a temática agora, ok, esse líder ele precisa estar... como vocês dois falaram, ele precisa estar muito direcionado, ele precisa estar olhando para as coisas, comunicando muito bem com a equipe, e em outro momento ele precisa também estar olhando essas oportunidades. E eu acho que a melhor forma, eu postei esses dias no Instagram, eu vejo duas formas de a gente olhar oportunidades. A primeira, na minha visão, é olhar o passado, né? Olhar o que já aconteceu no passado, não é a primeira crise. E a segunda é ouvir muito bem os nossos clientes, sejam eles internos ou externos. E, nesse sentido, eu queria começar contigo, Júlio, que com certeza não é a primeira crise que viveu. Então, assim, como é que foram essas experiências? Se tem algum caso que você pode compartilhar de como contornou. Você viveu mundialmente, então provavelmente essas experiências aconteceram em diferentes partes do mundo. Como é que foram as oportunidades nesse cenário? Como é que elas foram enxergadas, aproveitadas? E se você conhece alguns outros casos que podem complementar nesse sentido também, que podem mostrar para as pessoas que, se souber adaptar um pouquinho, se souber não parar, a coisa pode ser muito interessante. Muito bem, Theo, uma excelente pergunta, né? Eu gostaria de começar por alguns exemplos, né? E depois, se você me permitir, ou na próxima pergunta, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu achei nos meus files aí, digamos, um passo a passo que eu apresentava para a minha equipe do que era importante a gente fazer em épocas de crise para capturar a oportunidade. Então, são 7 coisas que, obviamente, seria o tempo de uma palestra inteira, mas eu vou resumir depois. Mas vejam bem, nesses momentos onde a coisa realmente aperta, eu gosto de citar alguns exemplos da crise de 1929, a Grande Depressão, que durou até 1933. Né? Então, houve aquele pânico geral, 11 horas da manhã, no dia 24 de outubro de 1929, corrida para a Bolsa, pânico. E transformou nessa grande crise, as pessoas começaram a vender as ações, os bancos começaram a, digamos, entrar em parafuso, enfim, uma crise geral. Então, tem alguns exemplos que são muito interessantes. Na época não havia computadores, evidentemente, então não posso citar exemplos de tecnologia. Mas a Nestlé, esse grupo suíço de alimentos processados, industrializados, na época, o Brasil também não podia escoar o seu café, porque não havia mercado no mundo por causa da grande recessão, por causa da grande depressão. Então, o CEO da Nestlé, na época, ele desafiou a equipe, disse assim, olha, como é que a gente pode usar todo esse café? E, mais do que isso, e fazer o café acessível a todo mundo, mesmo com pouco dinheiro. Daí, durante a crise, nasceu o Nescafé. Hoje, o Nescafé, nesse momento que eu estou contando isso aqui, em cada segundo que eu falei, foram vendidos e tomadas 4.000 xícaras de Nescafé por segundo. E a Nestlé, a partir desse momento histórico, se transformou na maior empresa de alimentos processados e industrializados do mundo, com centenas e centenas, se não milhares de marcas. Né? Um outro exemplo é, por exemplo, Fortune Magazine, aquela revista do mundo financeiro, do mundo de negócios, né? Do mundo de negócios. Um cara chamado Henry Luce, ele disse
Pô, mas ninguém está tendo informação, ninguém está sabendo o que está acontecendo no Wall Street, ou na Wall Street. Atrás, nos bastidores, não havia isso. Mas tinha assim, uma fome, uma vontade de conhecer, para saber, vendo mais as minhas ações, eu não faço nada, tenho chance de recuperar ou não. Né? E ele criou o Fortune Magazine, né? A partir da identificação de uma necessidade que ninguém tinha enxergado antes. O Fortune Magazine se transformou, durante décadas, na maior revista de negócios dos Estados Unidos, talvez do mundo. Né? Eu, por exemplo, na empresa que eu liderava, que é a empresa suíça, esse grupo suíço, nós tínhamos uma empresa que passou bastante mal. Isso eu estou falando de há 30 anos atrás, eu tenho 68, eu era jovem ainda, mas tinha responsabilidade, naquela época, da Europa, em todos os países europeus. E realmente entramos em crise. Então, houve essa situação de pânico, de depressão dentro da empresa, etc. Numa reunião neste país, que era um país lá no norte da Europa, na Escandinávia, eu tive a ideia, assim que surgiu de repente, de dizer, pessoal, nós temos que mobilizar forças aí que a gente não conhece. Bom, se no varejo, se os grandes distribuidores estão com dificuldade, vamos mais longe do que eles. Vamos fazer um pouco aquilo que hoje a Magazine Luiza está fazendo nessa crise. Né? Vamos desenvolver empreendedores em todas as cidades do país, em todos os bairros, e vamos dar ele um kit para eles venderem esses produtos. Vamos treiná-los para eles venderem. Né? Olha, se tornou um grande sucesso. Em outra ocasião, eu fiz um concurso interno no qual se inscreveram 250 líderes, pessoas e técnicos, pessoas de todas as áreas da empresa, para criar produtos inovadores para a crise. Bom, 220 foram produtos, digamos, que não passaram teste. Teve uns 30 que foram bem legais, e nós criamos, e um dos produtos foi absolutamente genial também tinha a ver com, digamos, com um novo produto para uma nova necessidade, num segmento específico, que a gente não estava dando atenção, né? E nós criamos um sistema de reconhecimento para esses ganhadores, né? Para todo mundo que participou, na realidade, mas principalmente para os 3 primeiros prêmios dentro da empresa, e foi muito legal, porque criou uma energia muito legal dentro da empresa, nos ajudou a atravessar a crise, deu publicidade grátis para a empresa, né? Porque viralizou, né? Um exemplo de como fazer as coisas na crise, palestras foram feitas sobre o tema, etc. Olha, outro exemplo também foi durante a guerra, pela necessidade de comunicação, de agilidade, de cálculo, de inteligência, e nasceu o computador moderno. Não é isso? Quer dizer, a partir daí é que tudo isso que a gente está vivendo agora, a digitalização, isso foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, isso aí são bons exemplos, são alguns exemplos de milhares de exemplos do que se pode fazer em época de crise. Mas eu não sei, Theo, eu queria depois passar para vocês essa minha step. Vai ser uma aula, com certeza. Não é uma aula, é apenas, são coisas muito práticas e assim, digamos, de um nível... Podemos até encerrar com a 7, que eu acho que seria a última mensagem muito forte, acho que seria bem legal. E isso é muito legal, Júlio, porque você trouxe uns casos que eu gosto muito, assim. O caso da Nestlé, para mim, faz muito sentido no seguinte propósito. Eu tenho falado muito sobre isso, assim. Às vezes tem gente que faz pilates, dá aula de pilates, vamos dizer, e aí na crise resolve que não, agora eu vou investir em outra frente. Eu vou investir em vender brigadeiro, sei lá. Assim, e a Nestlé é genial o caso, porque assim, ela é café, o negócio dela. E ela continua vendendo café, né? Só que ela pensou em como é que ela poderia se adaptar. E até lendo o caso, que eu acho muito legal,
ela se embasou, por exemplo, no leite em pó, né? Que era uma outra forma de armazenar o café. E ela olhou, pô, eu preciso fazer que o café seja armazenado de uma maneira que enfrente, porque as sacas estão sendo queimadas. E é genial isso, assim, é um puta exemplo, assim, muito legal. Os exemplos de trazer também, eu acho que esse exemplo de trazer para perto o colaborador, porque eu acho que a gente, às vezes, como líder, a gente fica achando que a ideia vem sempre da gente, né? Que a gente vai ter a ideia genial, né? Então, assim, e isso é uma grande falácia, porque muitas vezes quem está em maior contato com o cliente, como o Delton fala muito no livro dele, e o papel estratégico dos vendedores, o papel estratégico, e ele não precisa ser só vendendo. O papel estratégico ele está vivenciando lá e ele provavelmente tem ótimas ideias nesse momento de crise. E se a gente souber ouvir um pouquinho, às vezes elas não são tão complexas quanto a gente imagina, fazendo um label, fazendo uma parceria, juntando, você falou de fusões, a crise historicamente gera muitas fusões de empresa, então aquelas que sabem se movimentar, sabem se unir, fazem muito sentido. Delton, eu queria vir para ti com essa parte de oportunidade que a gente enxerga na crise também, e eu acho que a gente tem oportunidades tanto de novos produtos, quanto oportunidades de novos modelos de negócio, de rever nosso modelo de negócio, rever a nossa proposta de valor, e eu acho que isso é muito bacana nesse sentido também, né, Delton? Não sei, dentro das tuas experiências, acho que já passou também por diversas crises, não é a primeira, eu acho que você tem bastante a contribuir com a gente nesse sentido também de, cara, como é que um time comercial pode enxergar oportunidades dentro desse momento de crise? Eu estava pensando assim, tanto nos anos 90, anos 2000, né, seja por influências externas, seja pelas questões do país, né, a gente vivenciou já muitos momentos de turbulência, momentos de euforia seguidos por desaceleração intensa, né, e quando eu penso assim, o que teve de comum em cada um desses momentos, coisas que vieram e surgiram e vieram para ficar e depois se perenizaram ao longo do tempo nas organizações, eu diria que foi a oportunidade ou a necessidade que a crise traz de a empresa pensar as coisas com base zero. Quando você está num ambiente de muita pressão e uma crise muito forte e os seus números despencam de uma hora para outra, a meta não está acontecendo como previsto, as pessoas tendem, e acontece em todos esses momentos, a dar um freio de arrumação e vamos dar uma pensada aqui, muitas vezes não motivada pelas razões adequadas, muitas vezes motivadas apenas pela visão de curto prazo de redução de custos, mas criam situações de ganho de produtividade, de revisão de processos, de inovação, quando isso não era moda, essa palavra não era usada, mas que depois ficam como algo permanente e as empresas e pessoas se perguntam em algum tempo por que não foi feito isso antes, né? Aquilo que era motivado por uma redução de custo emergencial fez nascer um novo processo, uma integração entre áreas, por exemplo, e isso otimizou, melhorou, reduziu níveis hierárquicos, facilitou o contato com o cliente. Então, em todos esses processos e crises que eu vivenciei em organizações, o que eu vejo que aconteceu em comum em todas elas é que esse momento de pensar a empresa base zero fez com que, por exemplo, os processos comerciais se tornassem mais otimizados. Eu lembro na área de telecomunicações, quando a gente enfrentou ali no início dos anos 2000, os problemas lá do boom, da bolha da internet, todos os seus reflexos, né? Tínhamos uma euforia de telecomunicações, provedores, o mundo digital, parecia que tudo que se tocava virava ouro, né? As pessoas saíam das empresas, os executivos, para se tornarem donos de startups e empresas novas, e de repente tudo parou da noite para o dia e tudo virou pó. E eu lembro que naquele momento uma das coisas que ficou foi, temos que fazer uma fusão, uma integração entre as equipes comerciais de telecomunicações fixa e de telecomunicações móvel. Até aquele momento, as empresas de telefonia no país tinham estruturas duplicadas. Toda uma área de suporte ao cliente, atendimento, marketing e linha de frente de vendas e call center, totalmente dedicada à fixa, com circuitos de comunicação de dados, provedores, internet e linhas telefônicas corporativas, e outra só para celular. Quando houve essa integração, se percebeu o quanto que o cliente era o mesmo, né? E ele dizia, que bom que está vindo só uma pessoa, porque agora eu posso discutir
a minha solução de telecomunicações de uma maneira única, né? Porque eu ficava explicando para 2 pontos de contato com ramificações internas enormes a minha necessidade, que ao final era uma só, né? E se isso aconteceu no mundo de telecomunicações, também aconteceu no mundo de mídia, onde eu fiquei quase 10 anos, com as operações também separadas de contatos comerciais para jornais, para rádio, para televisão, para TV por assinatura, para internet. Eram estruturas separadas, eram equipes diferentes, e uma crise, em algum momento, um base zero, fez com que se pensasse, vamos ter um atendimento convergente, afinal de contas, a empresa e o cliente do outro lado é um só. Mas observa que, lamentavelmente, isso veio fruto de uma situação externa, mas o que eu trago aqui como oportunidade, que a gente pode capturar da crise, é esse pensamento base zero, que não precisa esperar uma crise, né? Esse modelo de você dar colocar um bola ao centro e repensar coisas. Quando a empresa surge, no seu primeiro momento, o seu propósito, o seu crescimento, ela surgiu integrada. Existiam conversas entre a área de operações, entre o planejamento da empresa, a demanda e a área de vendas. Na medida que ela cresce, expande, ela vai burocratizando, criando níveis hierárquicos e se distanciando do cliente. Então, eu acho que esse olhar, que eu chamo de esse movimento sala de guerra, né? Quando você está no ambiente de crise, você cria um espírito de sala de guerra. Esse espírito de sala de guerra é algo que deveria perpetuar quando a gente começar a retomada de mercado, esse espírito de os departamentos e as áreas não tomarem nenhuma decisão isoladamente, sem observar o impacto no coletivo, na outra área e no todo da empresa, sem pensar se aquilo realmente vai ser efetivo para o cliente ou não. Esse pensamento base zero, esse comportamento de sala de guerra, eu acho que é uma lição que acontece em todas as crises e que a gente tem que ter a sabedoria de não deixar morrer, de conseguir manter muitos livros e artigos têm falado desse como fazer uma grande empresa, uma média empresa, ter o espírito de uma startup. É porque, em geral, a startup vivencia esse ambiente com frequência. Ela não está num normal de estabilidade, entre aspas, e de tranquilidade, que nenhuma empresa, na verdade, está, mas pensa que está quando chega num determinado patamar, né? Ela começa a agir como se o cliente obrigatoriamente fosse comprar tantos carros, tantas compras de supermercado, como se isso fosse natural, histórico, previsível, baseado no mesmo mês do ano anterior, né? Basta apenas a gente dar uma calibrada, mas está lá, é só repetir, repetir, repetir. E, na verdade, a crise mostra para nós que isso não é verdade, né? Que tudo acontece até o dia que o cliente disser, não quero mais. Então, nessa linha aí de complemento do nosso raciocínio, eu diria que uma crise traz, por necessidade, um espírito de alerta e de tensão e de sinergia e troca interna, que eu acredito que também está nisso a chave para a gente fazer a travessia para a retomada, em todas as organizações, em qualquer segmento. Manter esse espírito vivo de proximidade, simplicidade, né? Enxuto e proximidade com os clientes, né? Cara, genial, assim, porque eu acho que, na minha visão, olhando o que tem acontecido, eu acho que é quase que natural que as empresas comecem a voltar para essa base zero, né, Delton? Que elas nunca deveriam ter abandonado, né? Porque a boa empresa está lá, a Amazon é um grande exemplo disso, né? É uma empresa que está se reinventando o tempo inteiro, que está olhando para os seus processos o tempo inteiro e entendendo por que esses processos estão ficando distantes, por que tem uma duplicação de tomada de decisão, por que eu não consigo envolver... A gente teve durante o evento um bate-papo com o Alexandre Jacques, que é do Pregão de Guerra. E ele é uma forma de venda que ele faz, que justamente ele mistura várias áreas para fazer a venda, dentro de uma sala de guerra. Então é muito interessante que você trouxe esse ponto. E como a gente consegue fazer com que isso não seja em um momento? Como é que eu consigo... Porque o cliente, ele fica nessa crise, os touch points vão aumentar, não vão diminuir, né? A gente tem que ser mais atencioso, a gente tem que fazer mais reuniões, a gente tem que se doar mais para o cliente. Como é que a gente faz isso de maneira eficiente? É nisso que a gente tem que pensar. E a gente precisa de processo, a gente precisa de ferramenta, a gente precisa de aproximação entre as áreas. E é genial. Acho que essa base zero ela deve estar na cabeça das empresas o tempo inteiro. Antes da gente ir para 7 do Júlio, deixar os 5 minutinhos finais ali para a gente fazer aqueles 7 pontos, eu queria uma última pergunta antes da gente entrar. Eu acho que na crise a gente tem 2 tipos de oportunidade. A gente tem a oportunidade de curto prazo,
que é aquela oportunidade que agora é o álcool gel, né? Agora é a máscara, é a oportunidade que ela é para agora, ela é de posicionamento, ela é importante, mas ela tende a não perpetuar, ela vai acontecer, ela tem início, meio e fim em termos de oportunidade de produto. E os movimentos sociais, eles nos dão oportunidades de cauda longa, né? Então, assim, eu na minha palestra eu trouxe uma empresa que o Júlio conhece bem porque é investidor também, mas não foi porque ele é investidor que eu trouxe essa empresa. A nossa sociedade enfrentou uma crise de saúde, que virou uma crise econômica e que deve virar uma crise psicológica, né? Então, assim, por todo o andamento da coisa que aconteceu. Então, por exemplo, existe uma empresa chamada GNTech, que é uma empresa que faz análise para entender que remédio que é importante para as pessoas que estão com problemas psicológicos, etc, etc, etc. Estou resumindo muito, até porque eu não entendo muito sobre o assunto. Mas esse é um exemplo de coisas que vão ficar pontas soltas, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão inseguras, as pessoas vão estar com desemprego alto, e tudo isso junto deve gerar uma amarra solta, que é um problema psicológico muito grande na sociedade. As empresas que souberem agir sobre isso, elas vão ter uma cauda longa, né? Eu acho que ao longo das crises tiveram essas duas frentes, né? Então, assim, começar pelo Júlio, se ele enxerga também essas duas frentes, e de que maneira que a gente pode olhar para aproveitar as oportunidades de curto prazo, mas também para estar atento de como é que a gente pode se enquadrar na cauda longa, se enquadrar naquela oportunidade que vai nos levar lá para frente, né? Como a Nestlé fez com o café, né? Júlio, acho que tá no mudo, Júlio. Desculpa, Nada. Agora sim. Theo, digamos, não quero falar da cauda curta, né, do curto prazo, você citou exemplos, obviamente, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, no final, mas eu diria que o mundo, talvez eu possa me referir um pouquinho, não sei se você vai fazer uma pergunta depois, mas eu acho que o mundo vai mudar um pouco, né? Eu espero, pelo menos, que isso sirva um pouco de lição, porque esses vírus, sistemas de saúde deficientes, não só no Brasil, não, em outros países, sistemas de educação ineficientes, desmatamentos, o uso além daquilo que o planeta é capaz de dar, dos recursos naturais e assim por diante, milhões de pessoas que morrem por ano pela poluição, mudança climática, aumento da temperatura. Eu acho que é por aí que nós temos que buscar as oportunidades na cauda longa, tá entendendo? Não são, digamos, coisas que vão surgir porque a demanda está subindo e daqui a 3 anos, 4 anos vai acontecer isso ou aquilo. Eu acho que nós estamos chegando num ponto no nosso planeta e o corona, o Covid-19 é só a ponta do iceberg, né? Que se a gente continuar no Titanic dançando do mesmo jeito que a gente dançava até agora e não fazendo o orçamento base zero, né, o que o Delton mencionou, a gente vai acabar batendo, porque embaixo dessa ponta do iceberg tem muito mais coisa, tem outros vírus, tem outras pandemias, tem um aumento da temperatura, etc., que eu citei, né? E essas coisas não têm fronteira. Vão ser coisas que vão afetar todo mundo, não tem muro. O Trump não vai poder fazer um muro para se separar disso. Nenhum país vai poder se proteger. Então, são, obviamente, desafios que nós vamos ter que enfrentar, como empresas, como seres humanos, como sociedade, mas também são tremendas oportunidades para você pensar, bom, isso vai ser absolutamente crítico. Por exemplo, tem países que vão proibir carros a gasolina e diesel daqui a poucos anos. Como é que eu adapto? Como é que eu não paro? Como é que eu adapto a minha empresa para isso? Ou que já baniram ou vão banir os plásticos, né? Ou que não vão comprar mais nada de quem desmata. Entendeu? Então, como é que eu me adapto a isso? Tem exemplos, você pode investir no setor de saúde, no setor de biociências, né? Nós agora investimos, né? Eu também fundei, eu esqueci de dizer no início, há poucos anos, quando eu voltei para o Brasil, a Vespa, que é uma empresa de venture capital e de venture building, nós temos uma empresa que justamente
investe nisso, em biociência, para criar vacinas, para criar testes, para criar remédios para doenças até hoje incuráveis, etc. Então, acho que todos esses setores, transporte, mobilidade, com poucas emissões, tudo que é digitalização, nós aprendemos agora que, além daquilo que a gente já fazia, trabalhar em casa é muito eficiente, pode ser extremamente eficiente. Talvez eu possa encontrar minha equipe fisicamente só 2 dias por semana ou 3 dias por semana, mas possa trabalhar de casa 2 dias, né? Isso aumenta a produtividade. Uma outra coisa que é transversal, que vai ter mais um empurrão a partir dessa crise, é tudo que é aumento de produtividade. Nós vamos ter a cauda curta, o curto prazo, é claro, você tem que reduzir gastos, tem que reduzir custos, tem que reduzir investimento, você tem que realmente dar um empurrão, um salto gigantesco na produtividade. Então, produtos como a Exact Sales, por exemplo, os produtos da Exact, né, caem assim, sob medida para isso aí, né? Porque aumentam... Graças a Deus. A ideia da Exact é justamente aumentar a produtividade no processo de vendas. É isso. Então, eu não posso te dar assim um pitaco assim no... Olha, o que vai ser exatamente? Mas eu sei que os drivers, né, isso que é importante, os drivers vão ser as grandes necessidades que a humanidade vai ter com relação a estes grandes temas. Pô, só para contextualizar, sensacional, Júlio, porque eu acredito exatamente nisso também. Acho que quando a gente olha o nosso propósito, o propósito é ajudar as empresas a vender. E a gente sempre teve, né, Exact, o propósito de controle para que as pessoas pudessem fazer isso à distância, para que não pudesse estar dentro da empresa, que eu acho que tem uma ligação direta com produtividade, com eficiência de custos e com eficiência de consumo de bens, né? Então, assim, e para quem não sabe, o Júlio foi vice-presidente do Instituto de Genebra, né? Então, assim, na Suíça de sustentabilidade, onde eu estou ao lado do Bill Gates, Melinda Gates e por aí vai, e vários líderes, alguns dos maiores presidentes aí da história. E só para dar um pouquinho da autoridade do que ele está trazendo, porque isso são estudos que não são estudos como alguns pensam que está lá longe, não, são estudos perto e que a gente vai precisar se adaptar para que não aconteça que a gente acabe tendo que se adaptar do dia para a noite, como foi essa situação, né? Então, se a gente tem como pensar isso com uma certa antecedência, vamos começar a pensar isso. Eu acho que eu sou muito dessa bandeira, assim, vamos pensar isso desde já, né? Theo, se você me der 2 minutos... Claro. Eu queria agregar o seguinte. Primeiro, uma pequena correção. Eu fui vice-presidente do World Business Council for Sustainable Development, né? Que não é uma correção, é um complemento, que agregava 200 das maiores empresas do mundo, inclusive as empresas de petróleo, Shell, British Petroleum, etc., mas também empresas da área digital, grandes grupos, enfim, enormes. E isso só para dizer que os grandes grupos, mesmo aqueles que hoje poluem, mesmo aqueles que hoje, né, eles estão interessados nesse tema, porque eles sabem que é vital para a sobrevivência deles, né? E eles buscam soluções para o amanhã. O que vai ser esse grupo amanhã, né? E com esse tema foi sempre mais levado para o Fórum Econômico Mundial. Eu várias vezes participei, umas 10 vezes, do Fórum Econômico, e para você ver a relevância que esse tema tem. E mais uma coisa no final que eu queria dizer sobre esse tema, é que grandes empresas bem-sucedidas serão no futuro as empresas que entenderam isso, que não podemos só dar um retorno financeiro sobre o capital financeiro, mas temos que mostrar um retorno também sobre o capital natural, capital humano e o capital social, né? E eu tenho exemplos incríveis. A Natura, por exemplo, eu fui conselheiro da Natura durante muitos anos. A Natura é uma empresa absolutamente vencedora no sentido de crescimento, de mercado, de lucro, etc. Agora acabou de comprar a Avon, a Body Shop, etc., né? É a 4ª empresa maior do mundo de cosméticos do mundo, né?
A Natura é uma empresa que pratica isso. É a razão de ser dela. Ela pratica isso todo dia. Isso é um driver, um motivador para criar produtos sustentáveis, para se comunicar com os seus clientes, com seus consumidores, né? E isso prova que você se preocupar não só com o capital financeiro de curto prazo, isto é, não só com o lucro do trimestre e do ano, pensar no longo prazo, pensar no planeta e pensar nas pessoas, na tua vizinhança, traz um grande exemplo a Natura. E a frase que eu uso muito nas minhas palestras e conferências é: empresas não podem vencer ou ser bem-sucedidas numa sociedade que fracassa. Não é possível, no longo prazo, estou dizendo isso porque você falou da cauda longa, não é possível nenhuma empresa, por mais rica que seja, nem a Microsoft, nem a Amazon, serão bem-sucedidas daqui a 20, 30 anos, se a sociedade como um todo fracassar. Genial, genial. Del, putz, Júlio, assim, não tem nem o que falar, acho que esse é um tema que é uma aula, né, Delton? Eu ia só nesse aspecto ali de tendências ali, Theo, que você comentou bem rápido. Eu ia até conectar bem rapidinho, Delton, só para contextualizar o pessoal. O Delton, além de toda a experiência dele, ele é um cara que faz parte do conselho de startups, conselho de empresas inovadoras, tem empresas inovadoras, hoje está à frente delas, e com certeza está visualizando várias oportunidades também nesse sentido, né, Delton, de curto, médio, longo prazo. Então, pô, seria fantástico a gente ouvir agora a tua visão sobre esse tema, e depois a gente partir aí para a finalização com os 7 pontos do Júlio, para a gente fechar com chave de ouro. E eu quero ouvir também. Fantásticos, gente. Vocês dois são fantásticos. Só tenho a agradecer. Delton, se puder compartilhar um pouquinho com a gente. Nesse raciocínio, né, nessa tua pergunta ali de longo prazo, né, e de tendências, né? Eu tive a oportunidade de conhecer lá o André Kaufman, que na época era o presidente do Movimento Capitalismo Consciente Brasil, ele é um dos que assinam como prefácio do meu livro, e eu gosto, o que me impactou já de muitos anos, esse tema, é uma frase que diz que, assim como o ser humano não vive sem comida, mas não vive só de comida, nenhuma empresa vive sem lucro, mas não pode viver só de lucro, né? Então, o que está emergindo dessa sociedade, dessa pós-crise, isso não vai ter retrocesso, é uma visão de empresas, marcas, pessoas que realmente têm um propósito. Porque a razão de existir de qualquer organização, não tenha dúvida, é melhorar a vida das pessoas em algum nível. Toda organização, mesmo aquelas que, de algum modo, são até nocivas à saúde, mas ela, de algum modo, para algum perfil de cliente, ela melhora, entre aspas, dá um prazer, dá uma satisfação para esse consumidor, né? Então, a razão de existir de uma organização é melhorar a vida de alguém, melhorar a vida da sociedade, né? O capitalismo consciente até pensa, não gosto nem de usar essa expressão consciente, porque entende que o capitalismo selvagem é que é uma distorção do sistema. O capitalismo de oligopólios, de compadrio, de benesses e de oligopólios, monopólios, esse é que é uma distorção. O sistema capitalista ao natural é um sistema que busca um ponto de equilíbrio entre o acionista, o investidor, o colaborador, a comunidade, o cliente, o fornecedor, o parceiro. A natureza do sistema é a natureza do equilíbrio. Quando há algum desequilíbrio, seja para qual parte, é que está errado, né? Então, defender o capitalismo consciente não deveria ser uma bandeira social, até porque as organizações conscientes, no longo prazo, são mais rentáveis, lucrativas, geram mais valor do que as que não são. Então, olhando esse movimento de cauda longa que você fala, e tentando materializar um pouco para o ambiente da área comercial, eu diria que a palavra-chave que a gente vai ter daqui para frente, isso não vai ter retrocesso, é a ideia de cocriação de produtos e serviços. A ideia tradicional das empresas em laboratório, com segredo industrial, fechadas e isoladas, escolherem produtos e serviços numa tentativa de erro para que o mercado veja o que gosta, isso vai ser improdutivo, ineficiente e não vai agradar o mercado. As empresas de sucesso serão aquelas que
ouvindo o cliente, vão conseguir capturar dele coisas até que ele nem sabe, e assim construir produtos e serviços que sejam fundamentais para melhorar a vida deles, né? Então, acho que esse olhar colaborativo, não no sentido romântico da palavra, mas no sentido prático, racional da área comercial. Eu gosto de uma matéria de uns anos atrás, na revista Exame, ela trouxe uma matéria cujo título é Quem ajuda, vende mais. Então, mais do que nunca, isso vai ser uma máxima do mercado corporativo, das áreas comerciais, de quem está na linha de frente, né? Fazer essa ponte. Então, quando você me diz e pergunta sobre tendências, o novo mundo, o novo normal que vai vir e que ninguém tem a resposta, mas com certeza um novo padrão vai surgir, que é esse padrão de construir junto, de ouvir e se aproximar mais. Isso veio para ficar. O cliente agora que foi conectado por esse momento, não vai querer agora perder essa conexão, vamos voltar ao normal, vocês ficam aí e eu fico aqui. Isso não vai ter retrocesso, isso vai ser um novo padrão de comportamento entre as empresas, né? Pô, sensacional. Os dois, cada vez que vocês fazem a intervenção é uma aula. Na verdade, assim, eu concordo plenamente. Eu vejo que a gente, por exemplo, já num primeiro passo, não só ouvindo o cliente, mas ouvindo o mercado e o que a gente pode oferecer juntos para o mercado, né? Então, assim, muitas empresas são complementares e se pegar um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, às vezes elas se juntando, e não precisa ser uma fusão necessariamente. A gente, por exemplo, acabou de fazer um movimento para oferecer a telefonia estável para o cliente, para que ele não precise instalar nada. Ele foi para casa com o computador e já pode ligar de lá, dentro do software, etc. A gente se juntou a uma outra empresa para fazer isso acontecer. Por quê? Porque a gente ouviu que era uma necessidade dele, e a gente tem a nossa capacidade de fazer aqui, tem uma outra empresa que tem a deles, a gente pode estar juntos para oferecer coisas melhores, para oferecer coisas mais sinérgicas às dores, né? Então, eu também entendo que isso vai ser o futuro, essas APLs, muitas vezes, esses arranjos produtivos. Indústria 4.0 é muito disso, né? A gente começar a ouvir o vizinho. Às vezes eu tenho uma produção, não preciso comprar uma máquina a mais, ele já tem aquela máquina ociosa lá, eu saio, volto, isso é indústria 4.0, né? Eu acho que isso vai acelerar muito, e eu entendo dessa maneira como tendência também, assim. Eu acho que tem... E nas vendas a gente tem que entender que isso também reflete diretamente, porque é uma forma de pensar vendas diferente também, muito mais próximo ao cliente. Eu acho que a tendência das vendas é os touch points aumentarem, a gente está mais próximo, está ouvindo mais durante a venda e ser cada vez mais consultivo. Eu acho que aquela tendência que estava antes de distanciamento do cliente, que era uma tendência que estava acontecendo e que ela era barrada muitas vezes pelo cliente, ela tende a parar e voltar muito a aproximação, o atendimento muito próximo, e não é fisicamente muito próximo em termos de ouvir, de conversar e por aí vai. Júlio, para a gente encerrar e já fazer as tuas palavras finais, depois eu encerro com as palavras finais do Delton, mas dentro das tuas palavras finais, se você puder trazer, e eu estou super curioso do que são esses 7 pontos, tenho certeza que vai ser muito bacana esse hackzinho para o pessoal, como é que a gente pode enfrentar a crise e pensar nessa crise, e já puder dar as palavras finais, eu vou dar as minhas para ti. Muito, muito obrigado. Para mim é um prazer te ter ao meu lado, é um prazer ter ao lado da Exact, e é um prazer poder estar te apresentando e fazendo que o mercado que me segue e nos segue na Exact possa te ouvir também. O microfone. Aí. Agora, eu vou te deixar esperando mais um minutinho, porque eu quero só acrescentar o seguinte da pergunta anterior. O Delton falou de capitalismo consciente, e eu acho que nós concordamos, Delton, que não é um ou outro, não é só o capital financeiro e o resultado financeiro, que é óbvio que nós tem que entregar, sim e sim, quer dizer, focar na rentabilização desse capital financeiro, mas também nos outros capitais, né? Capital humano, social, natural. Uma coisa não exclui a outra, é um e outro, e outros, né? Porque eles são sinergéticos. Se você pegar essas áreas, você vai ver, você vai ter gente mais motivada dentro da empresa, né? Você vai criar produtos que estão pensando naquilo que talvez ninguém esteja pensando, que os clientes querem. Você vai se transformar num agente de transformação, não só das coisas óbvias, mas de coisas extremamente inovadoras. Então, tem aqueles exemplos, como a Natura, que fazem os dois.
E você, para conseguir isso, você não pode só falar disso. Você precisa incluir no teu dashboard, né, no teu relatório, nas tuas metas, você tem que incluir objetivos, né, para o teu impacto, para aquilo que você quer fazer, para diminuir o teu footprint, para diminuir o teu impacto na natureza. Né? O que você quer fazer com o capital humano? O que você quer fazer com o capital social? Tem que ter o mesmo rigor, a mesma disciplina, senão nunca vai acontecer. Tá? Bom, agora a expectativa foi muito grande aí com relação ao meus 7 My 7 Steps to Happiness, os meus 7 passos para a felicidade aqui. Não, estou brincando, né? Eu tirei aí do meu notebook as anotações que eu tinha feito para justamente palestras internas e depois até ter um documento que foi publicado sobre isso. Mas o primeiro dos 7 parece óbvio, mas já falamos sobre isso, é colocar o tema oportunidades no topo da pauta. Não pode ser só no final da pauta. Porque senão, né, fica esquecido e não acontece. É óbvio, mas não é nada fácil. O Theo falou disso. Você está correndo atrás do teu caixa, isso, aquilo, quer dizer, né? O outro tema, número 2, o item número 2. Eu preciso, a minha equipe, entender o que está acontecendo. O que acontece? O que está acontecendo com essa crise? Como é que essa crise pode impactar a minha empresa? Né? Como é que a crise pode impactar o mercado, né? O meu setor? Que novas demandas vão surgir? Desemprego, a recessão, liquidez, problemas de crédito, de financiamento. Né? Eu tenho que, pelo menos, fazer uma leitura, tenho que entender para criar, pelo menos, algumas premissas para eu discutir com o meu time. Olha, possivelmente, nesse cenário, vai acontecer isso, aquilo, assim, assim. E, então, esse entendimento, como é que isso vai impactar o meu processo? Tudo no ponto 2 ainda. Quer dizer, ponto 2 é entender a crise. Entender o que está acontecendo com a crise. Esse é o ponto 2. Com meus clientes, com a minha empresa, com o mercado, com o meu marketing, com a minha concorrência, que eu falei antes. Então, é preciso um certo rigor, né, sob esse título, entender a crise, de você analisar esses pontos todos. O terceiro ponto é como é que eu traduzo esse entendimento que eu tenho dos impactos da crise em transformações, como essa que o Delton mencionou, não é isso? Da cocriação. Como é que eu traduzo isso em transformações que já estão, eu conecto esse meu entendimento com transformações que estão ou que eu penso que vão ocorrer, né? Por exemplo, o que o Delton mencionou da cocriação. De uma maneira geral, a digitalização de muitos processos, de muitas atividades, né? Em geral, uma coisa que é transversal, aumento da produtividade em todos os processos. Né? Porque não adianta só eu entender o que a crise impacta, mas eu preciso também traduzir isso em alguma coisa sobre a qual eu possa agir, sobre a qual eu possa atuar, ver como é que isso se conecta com a minha empresa. O quarto é essa aproximação dos clientes. Nós falamos em atravessar juntos, mas principalmente em entender as necessidades deles. Porque eu já analisei o que a crise significa, que impactos ela pode ter. Eu traduzi isso para transformações que eu penso que vão ocorrer. Mas eu tenho que, me aproximar deles para verificar, para corroborar, para cocriação. É o que o Delton falou. Até nisso eu posso cocriar com os clientes. E agora vem um ponto que muitas vezes se esquece, que é a estratégia. Né? Eu preciso formular uma estratégia que agora já entendi, já traduzi numa linguagem e em coisas mais práticas, já validei com clientes. Né? Como é que eu preciso não pode ficar só em palavras, em statements, né?
Porque, não, só o mundo das planilhas e tal, aí tem meta, planilha. Não, essas oportunidades que eu ainda não tenho, que ainda não fazem parte digamos, do portfólio de produtos que eu tenho, ou das coisas que eu faço normalmente, elas precisam de uma estratégia também. Às vezes até de como é que eu vou financiar isso, porque eu não tenho dinheiro para financiar, né? Planos, metas, resultados que eu quero entregar, né? Isso é extremamente importante. Eu tenho que ter o mesmo rigor na gestão dessas oportunidades, esse processo, na definição de estratégia, de meta, de plano, de entregas, com nomes, prazos e metas numéricas que eu quero atingir. O número 6, essa foi a 5, a estratégia, eu já mencionei antes, é a mobilização, é fazer desabrochar, é soltar as rédeas para essas energias e os talentos criativos dentro da empresa. Quer dizer, eu tenho que ter um plano de comunicação e de incentivos para desabrochar, eu vou convocar o meu time, né? Eu convoco o time agora, pessoal, agora é a nossa hora, cada um de vocês individualmente, nós juntos, agora é a hora, é a final da Copa do Mundo. Agora nós vamos ter que brigar, nós vamos ter que tirar de dentro do nosso cérebro, da nossa inspiração, da nossa inteligência, vamos ter que realmente fazer coisas disruptivas, vamos ter que reinventar, revisitar processos, pensar como é que a gente pode atender essas novas demandas, não é isso? Bom, o 7 eu já mencionei agora, mas ele estava separado porque tem toda uma técnica para isso que eu não tenho tempo agora para explicar, mas é justamente criar também, inovar também nos incentivos, né? Não adianta eu manter só os incentivos que eu tenho normalmente. Nessa época eu preciso velocidade, não pode esperar um ano, eu quero trazer os resultados agora, então precisa de incentivos além daqueles que já estão na pauta normal, né, no processo normal. E são esses os pontos, os 7 pontos, né? Muito legal, organizado, e é aquilo que a gente vinha falando ao longo de toda a live, isso que foi mais legal, todo esse nosso bate-papo foi como se fosse um plano de ação de tudo isso, e eu acho que tem uma palavrinha mágica ali no meio que eu concordo plenamente, Júlio, estratégia. Pouca gente define, desenha, e agora eu vi muita gente dizendo assim, não dá para ter estratégia agora, tem que esperar. Não, pelo menos aqui não, a gente traçou estratégia, tudo bem, a estratégia é de mais curto prazo, a estratégia é para depois a gente ir adaptando ela para olhar para o longo, num primeiro momento, que o primeiro momento é aquele momento de, né, deixar a coisa em ordem e tal, mas sem estratégia, na minha visão, você não chega a lugar nenhum, e a estratégia não é só na camada estratégica, né, a estratégia está na camada tática, e inclusive está na camada operacional. Se o cara operacional não entender a estratégia que ele vai traçar para chegar nos resultados, ele vai ter problema também, e aí o problema ele acaba indo para o todo, porque é um efeito em ondas, né? Júlio, obrigado. Eu posso ainda dizer uma última... Pode. A gente aqui, eu já deixei ir, porque assim, eu não vou cortar esse papo de jeito nenhum. Não, eu só queria, assim, como minha mensagem final, né? Eu queria dizer o seguinte, nós nunca tivemos tantas oportunidades como agora, no meio dessa crise do Covid-19, né? Porque nós tivemos tempo de refletir, de fazer aquilo que o Delton mencionou na fala dele, né? De pensar nas nossas vidas, no mundo, nos desafios, mas também, né, nas nossas famílias, enfim, nas práticas, como é que a gente atua, vamos poder viajar de avião, não vamos poder viajar de avião, como é que a gente vai lidar com esses vírus, com essas coisas todas, enfim, uma longa lista, cada um tem a sua, né? Mas nunca tivemos tantas oportunidades, gente, né? Nós temos que focar nela, nós temos oportunidade na área de saúde, na área de educação, né? Imagina, esse vírus saiu de um bairro pobre, onde se come morcegos, entendeu?
e outros vírus que nasceram na África, com insalubridade, com situações horríveis, né, de pobreza. A maneira da gente resolver isso é pela educação. Então, vamos inovar ainda mais na educação. Vamos usar o mundo digital e a cocriação também para inovar na área de inovação. Enfim, não vamos voltar a isso, às oportunidades, mas eu estou muito otimista que vão surgir coisas que nós nem abordamos nessa nossa reunião aqui, e coisas que não estão nem ainda no nosso radar hoje em dia dessa crise. E eu queria dizer também que as empresas, você tem o setor público e você tem a sociedade em geral, a sociedade civil, mas o mundo empresarial, para enfrentar e trazer soluções para esses grandes desafios que os mercados e que a humanidade enfrenta, as empresas estão numa situação privilegiada, porque as empresas, por definição, já têm capital, tem gente muito bem formada, tem lideranças, tem organização, entende de estratégia, entende de gestão. Então, nós temos, sim, uma oportunidade grande e uma responsabilidade de desenvolver produtos novos, serviços novos, justamente para capturar essas oportunidades, que sejam boas para as empresas e boas para o mundo, né? Bom, a minha palavra final na realidade, ou a minha frase final, é desejar a todos uma boa safra de oportunidade. Pô, Júlio, muito, muito obrigado do fundo do coração. Sim, foi sensacional. E agora eu queria pedir para o Delton fazer aí o uso das palavras finais dele, também entender a mensagem que você quer passar nesse momento, Delton, para o pessoal. Te agradecer. Eu acho que são dois caras que espero que todo mundo tenha aprendido tanto quanto eu aprendo com vocês e aprendi de novo. Eu acho que a gente tem que... É um momento de ouvir muito, de aprender muito, de ver o que a gente consegue, como é que a gente consegue botar em prática, de não se fechar para algumas possibilidades. Esse é o momento, na minha visão. Então, Delton, fica à vontade para as tuas palavras finais e de coração, obrigado por aceitar mais uma vez esse convite. A gente está sempre junto, viu? Claro, não, eu que agradeço demais. A minha mensagem, minhas palavras finais, evidentemente, de agradecer pela oportunidade de estar ao lado do Júlio, ouvir, aprender com esse olhar, com essa visão, com essa energia de quem acabou de começar o seu primeiro business, seu primeiro desafio, né? Isso é absolutamente inspirador para nós nesse momento, ouvir isso do Júlio. Agradecer a você, Theo, mas principalmente o orgulho que eu tenho de conhecer o teu projeto, a Exact, uma empresa de inteligência brasileira que valoriza o que move as organizações, que é a área de negócios, né? Como fazer as comerciais se qualificarem, e são elas que fazem com que as empresas aconteçam. Então, um grande orgulho para o Brasil ter uma empresa Exact com esse propósito claramente definido e que não deixa a desejar nenhuma empresa mundial que opera nesse setor, nesse segmento. Muito feliz também dessa iniciativa da Exact de criar um tema no meio do auge da crise, de alerta de que a adaptação é a chave para a gente se transformar. Isso, com certeza, é um legado que vai ficar e vai ser lembrado. Tenho certeza que agora estamos sendo assistidos, e todo esse evento, ao longo dele, por milhares de profissionais, líderes, especialistas de área de negócios e vendas de todo o Brasil. Com certeza, se não todos, a grande parte das principais lideranças comerciais do país. E eu tenho certeza que esse momento, esse grupo que está aqui reunido, todas essas pessoas que estão nos acompanhando e acompanharam toda a jornada do evento, esse grupo, esses líderes, esses especialistas, profissionais, são parte da solução para a retomada da economia do Brasil, para a geração de emprego, renda, para a prosperidade da sociedade. É através do crescimento das organizações que a gente vai contribuir para um país melhor. Então, dessa sala, desse fórum, com certeza, que vão passar as soluções e as iniciativas criativas para esse novo mundo, esse novo país que a gente quer construir tanto. Então, minha mensagem final é essa mesma, de endossar a certeza de que a área comercial. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que não há problema em uma empresa em que um aumento de vendas não ajude a resolver. Então, tenho certeza que não há problema no nosso país que, aumentando as vendas das organizações, a gente não consiga contribuir prosperando, ampliando, expandindo, contratando, que é, ao final, o objetivo das empresas e das organizações.
Pô, sensacional. Obrigado aos dois. Foi uma aula. Obrigado, Delton, do fundo do coração. Obrigado, Júlio. Para você que está e acompanhou o evento até aqui, eu acho que não tinha forma melhor de fechar. Eu deixei andar um pouquinho mais porque eu não ia interromper de jeito nenhum essa aula que estava tendo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do evento. Espero que vocês tenham pelo menos clareado coisas novas, surgido, aberto algumas portinhas que talvez estivessem fechadas, e espero que vocês, a gente junto, como o Delton falou, aqui nesse evento estejam as grandes ideias, estejam as grandes adaptações que vão ser os grandes líderes no Brasil aí dos próximos anos. Eu tenho certeza que estão aqui também, e eu tenho certeza que a missão da Exact com esse evento, que foi poder ajudar outras empresas, ela foi cumprida não só nessa de hoje, mas ao longo dessa semana. Obrigado, lembrando, não pare, adapte, essa é a mensagem que a Exact quer deixar para vocês, e obrigado, Júlio, obrigado, Delton, obrigado a todo mundo que esteve com a gente no evento. Vamos lá, vamos para cima, vamos vender, não vamos parar, vamos nos adaptar. Grande abraço, tchau, tchau. Obrigado. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa
pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento, a cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.